revelations. De acordo com a escatologia cristã, o anticristo é uma pessoa profetizada pela Bíblia para se opor a Deus e tomar o lugar de Cristo. Esta é uma entidade de personalidade ou um ser energizado pelo próprio Satanás para imitar tudo o que Cristo representa em força, poder, relevância, sinais e maravilhas, e muito mais. Deus tem seu Filho Jesus, e Satanás terá seu filho, o Anticristo, não exatamente da mesma maneira que Deus tem seu Filho, porque Jesus é Deus encarnado, mas o diabo terá sua própria versão de Jesus. O Anticristo é anunciado na Bíblia como aquele que nega o Pai e o Filho, conforme 1 João 2:22. Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Este é o Anticristo, aquele que nega o Pai e o Filho. O Anticristo é um ser que está em oposição aberta a Deus e seus propósitos. Em um sentido literal, podemos dizer que ele é o inimigo de Deus. No entanto, como estabelecido na Bíblia, sua temporada e tempo de manifestação estão nos últimos dias. Na escatologia cristã, há vários eventos associados aos últimos dias, desde o derramamento do Espírito de Deus sobre toda a carne, conforme Joel 2:28, até o surgimento de falsos profetas, enganando muitos, conforme Mateus. Com o aumento da iniquidade, o amor de muitos esfriará. No entanto, o surgimento do Anticristo parece ser um evento importante entre outros. O objetivo do Anticristo é antagonizar Cristo e seus ensinamentos, como seu nome sugere, Anticristo, e substituir-se no lugar de Cristo. Agora, para entender verdadeiramente a chegada do Anticristo, mencionada na Bíblia, vamos começar novamente no início de sua história. Deus é o Criador de tudo. Em algum momento, Deus criou uma espécie maravilhosa chamada anjos. Dentro desses seres, existem diferentes fileiras e ordens, e entre um dos anjos mais altamente classificados estava um chamado Lúcifer, um ser magnífico. O profeta Ezequiel o descreveu como o selo da perfeição, cheio de sabedoria e perfeito em beleza. Toda pedra preciosa era sua cobertura. Ele era o querubim ungido que cobre. Ele era perfeito em seus caminhos desde o dia em que foi criado. Lúcifer foi totalmente equipado pelo Criador para refletir sua glória, até que um dia tudo mudou. Lúcifer ficou tão impressionado com sua própria beleza, inteligência, poder e posição, que começou a desejar para si a honra e a glória que pertenciam somente a Deus. O orgulho o levou a ser expulso do céu, junto com uma horda de anjos que agora são considerados anjos caídos. Ele perdeu sua glória e beleza. Sua destreza foi corrompida, tornando-o inadequado para o uso do Mestre. Desde a queda do diabo, ele tem estado em constante inimizade com Deus e seu povo, esforçando-se para conquistar o coração do povo de Deus por meio de diferentes meios. O diabo executou seu primeiro e principal plano quando agiu no Jardim do Éden, tentando Adão e Eva. A humanidade caiu como resultado da tentação no Éden e houve uma lacuna entre Deus e o homem. No entanto, o amor e a misericórdia de Deus foram generosamente derramados novamente sobre a humanidade no nascimento de Cristo. A morte de Cristo expressou ainda mais o amor indefinido de Deus, pois ele sacrificou seu único filho para a restauração do homem. Como resultado da vitória que a morte e ressurreição de Cristo deram ao homem, o diabo ainda está ocupado enganando muitas pessoas hoje em dia.
Para muitos que não se submetem à verdade da palavra de Deus, serão enganados pelo diabo, na tentativa de reconquistar o coração humano para si. O diabo está muito mais interessado em imitar Deus e seu Filho Jesus. Ele tenta diferentes meios. Especificamente, a Bíblia nos faz compreender, de acordo com o apóstolo João, como será o fim dos tempos. A totalidade da aversão e repulsa do diabo por Deus atingirá um ápice, onde o diabo terá que fazer sua última resistência contra Deus e seu Filho. De acordo com a Bíblia, essa missão será cumprida por uma personalidade, um homem chamado Anticristo. Satanás, em desespero, apresentará ao mundo uma figura que se oporá abertamente aos padrões de Deus e seu Filho. O Anticristo visa exibir sua própria força e destreza, sendo uma falsa paz, o ímpio, o filho da perdição. Ele pode ser comparado ao filho do diabo. A expressão falso Cristo, encontrada nos evangelhos em Mateus capítulo 24 e Marcos capítulo 13, explica o aviso de Jesus aos seus discípulos para não serem enganados pelos falsos profetas que se autodenominarão como Cristo, realizando grandes sinais e maravilhas. Duas outras imagens frequentemente associadas ao Anticristo são o pequeno chifre, na versão final de Daniel, e o homem do pecado, na segunda epístola do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses. O Anticristo demonstrará grande inteligência, habilidade e sinais de tal maneira que seria fácil enganar qualquer pessoa que não esteja fundamentada na verdade da palavra de Deus. Claro, há muitas leis sobre o Anticristo que não são precisas. A concepção equivocada sobre quem ou o que é o Anticristo é significativa. Muitos crentes hoje interpretam erroneamente o Anticristo como um espírito ou algum poder sobrenatural. Na verdade, há muitas referências a bestas, dragões, meretrizes, demônios e legiões satânicas na Bíblia, mas eles não são o Anticristo. As epístolas de João nos proporcionaram uma visão clara de quem é o Anticristo e do que ele não é. Em 1 João 2, versículo 22, está escrito: quem é o mentiroso senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Este é o Anticristo, aquele que nega o Pai e o Filho. O Anticristo é um ser humano como você e eu, com olhos, ouvidos e mãos, orquestrado pelo diabo. Ele não é uma ideia ou uma filosofia, mas sim um ser humano normal. Seus olhos não brilharão de vermelho. Ele não será vermelho como o diabo. Ele será um homem muito encantador e carismático. O Anticristo também não é o diabo, como algumas pessoas pensam, nem um sistema político. Ele é uma pessoa inteligentemente capacitada pelo diabo. Sua existência inteira é demoniacamente criada pelo diabo. Suas palavras, ações e estratégias são todas equipadas pelo diabo e, essencialmente, ele é demoníaco. O Anticristo está associado à decepção, a falsos milagres e sinais, a mensagens falsas de paz e maldade, como a Bíblia explicou. Muitos falsos profetas surgirão, carregando o espírito do Anticristo, exibindo muitos sinais e maravilhas e, como resultado, levando muitos pelos caminhos da injustiça. No entanto, todos esses falsos profetas ainda não são o Anticristo. Compreender essa verdade fundamental permitirá que os crentes vigiem e orem fervorosamente.
A verdadeira razão pela qual muitas pessoas aceitarão a marca da besta, conforme Apocalipse 13, versículos 16 e 17, na versão King James, é que nenhum homem poderá comprar ou vender, a menos que tenha a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Ao ler o livro do Apocalipse, nos deparamos com a marca da besta e a adoração à besta. E automaticamente pensamos que esses sinais acontecerão da noite para o dia. Mas a verdade é que não acontecerá da noite para o dia. O espírito do anticristo já está em ação. O Deus deste mundo já está atuando. E é isso que a Bíblia nos diz em 2 Coríntios 4, versículo 4. O Deus desta era cegou o entendimento dos descrentes para que não vejam a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. 1 João 4, versículo 3 diz: Mas todo espírito que não confessa Jesus não é de Deus. Este é o espírito do anticristo, a respeito do qual vocês ouviram que está vindo e até agora já está no mundo. Se você perguntar a alguém agora se quando o anticristo retornar com a marca da besta, ou quando chegar o tempo da marca da besta, eles receberão a marca, a resposta que ouvirá da maioria das pessoas é não. Sabemos o que a marca significa, sabemos o que ela representa e sabemos de onde ela vem. Então eu costumava me perguntar por que alguém na face da terra aceitaria a marca, porque isso não faz sentido para mim. Por que alguém a aceitaria? Como o anticristo e o diabo planejariam a recruta para a marca deles? Que abordagem eles usariam para fazer as pessoas aceitarem a marca? Existem duas principais maneiras como o diabo fará isso, e vamos explicar as duas maneiras e como estão operando no mundo hoje. As duas principais maneiras são a decepção e a idolatria. Esses são os planos do diabo para fazer as pessoas aceitarem a marca da besta. Agora, como essas coisas estão se desenrolando hoje? Vamos olhar para a decepção. A primeira abordagem do diabo em qualquer ocasião é a decepção. Há uma razão pela qual Jesus chamou este ser de pai da mentira. Conhecemos as tecnologias e aqueles que as inventaram. Satanás inventou mentiras e enganos. João 8, versículo 44, versão King James. Vós tendes por pai o diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele era homicida desde o princípio, e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Uma das táticas primárias do diabo é o engano. No jardim do Éden, ele usou o engano. Tentou Jesus, mas falhou. Ele usará o mesmo método hoje no mundo. Quando o anticristo surgir e tomar o centro do palco, ele não virá com olhos vermelhos e chifres saindo de sua cabeça. Ele virá como um homem de paz, enganando o mundo a acreditar que ele é a solução para todos os problemas mundiais. Essa será a decepção que ele trará. Ele não revelará suas verdadeiras intenções inicialmente. O mundo confiará nele, o exaltará, o elevará. A abordagem que ele utilizará fará as pessoas o adorarem. Ele fará coisas que outros não podem fazer. Trará soluções que outros não conseguem. Qual a sua opinião sobre o tema apresentado? Onde outros falharam. Deixe seu comentário abaixo. Sua participação é muito importante para nós. Não deixe ninguém enganar você sobre de forma alguma, pois aquele dia não virá, compreensão, a menos que venha primeiro uma apostasia e seja revelado o homem do pecado, o filho da perdição, que se opõe e se exalta acima de tudo o que é chamado de Deus ou que é adorado, de modo que se assenta como Deus no templo de Deus, mostrando que ele é Deus. O anticristo falará mal de Deus, proferirá muitas coisas ruins sobre Deus apenas para enganar as pessoas, para que o adorem. O anticristo desviará o foco das pessoas de Deus para si mesmo.
inscreva-se no canal, ative as notificações e compartilhe o vídeo. Obrigado por assistir e fique com Deus. Vi uma besta subir do mar, tendo 7 cabeças e 10 chifres, e sobre seus chifres 10 diademas, e sobre suas cabeças nomes de blasfêmia. E a besta que vi era semelhante a um leopardo, e seus pés como os de urso, e sua boca como a de leão. E o dragão deu-lhe o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Vi uma de suas cabeças como se estivesse ferida de morte, mas a ferida mortal foi curada. E toda a terra se maravilhou após a besta. E adoraram o dragão, porque deu à besta o seu poder. Também adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem pode lutar contra ela? Foi-lhe dada uma boca que proferia grandes coisas e blasfêmias. E deu-se-lhe autoridade para agir por 42 meses. E abriu a boca em blasfêmias contra Deus, para blasfemar do seu nome e do seu tabernáculo, e dos que habitam no céu. Foi-lhe permitido fazer guerra contra os santos e vencê-los. Também lhe foi dada autoridade sobre toda tribo, povo, língua e nação. Todos os que habitam na terra a adorarão, a saber, todos aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Se alguém tem ouvidos, ouça. Se alguém leva em cativeiro irá. Se alguém matar a espada, necessário é que a espada seja morto. Aqui está a perseverança e a fé dos santos. Ele parecerá maravilhoso, encantador e bem-sucedido. Ele será energizado pelo próprio poder do inferno. Você nunca viu um carisma demoníaco como esse. Ele enganará pessoas, nações, milhões. Será demoniacamente energizado e milhões o adorarão. Ele será um símbolo de reconciliação, uma representação de paz, um farol de esperança, um caminho para a utopia, uma luz orientadora cheia de falsas promessas. Ele parecerá a solução e se apresentará como um anjo de luz. Virá como um cordeiro, mas é um lobo. Virá como um cordeiro, mas é um dragão. Virá sem corrupção, mas está cheio de corrupção. O diabo possui um poder real. No entanto, seu poder está longe de se comparar ao poder de Deus. Mesmo assim, ele é um ser poderoso que não deve ser subestimado. Afinal, ele era formalmente um dos mais altos anjos de Deus e possui o poder de enganar e de emular milagres. A segunda é o apelo às coisas materiais. O diabo oferecerá a muitas pessoas bens materiais. Diga-me, quem não deseja ter uma boa vida? Existe alguém na Terra que não queira se tornar um bilionário? O diabo conhece esse desejo humano e usará coisas materiais que não durarão para enganar as pessoas, levando-as a seguir o caminho errado. Apocalipse 13, versículo 16 a 17. E que ninguém pudesse comprar ou vender, senão aquele que tivesse a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. E para que ninguém pudesse comprar ou vender, a não ser aquele que tivesse a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Sem a marca, as pessoas não serão capazes de comprar ou vender. Esta é uma das razões pelas quais as pessoas aceitarão a marca. Passando para a idolatria. O segundo método é a idolatria, que ocorrerá depois que as pessoas tiverem sido enganadas. É quando você verá as pessoas adorando outras pessoas. O anticristo será um ídolo, uma celebridade quando vier. Esse homem será amado e completamente adorado pelo mundo. Agora, eu quero fazer uma pergunta. Você não acha que o mundo está pronto para ele? Muitas vezes, sentamos em frente à televisão e assistimos a filmes, esportes e muitas outras coisas que amamos. Há músicos que amamos, há muitos atletas que admiramos. Não estou dizendo que devemos odiá-los. Não é ruim amar o esporte ou os atletas, mas chegou a um ponto em que muitas pessoas adoram esses artistas ou atletas. Existem jogadores de basquete aos quais as pessoas se curvam quando fazem uma cesta espetacular.
Existem jogadores de futebol que os fãs sempre se curvam quando marcam um gol. Essas coisas nos fazem questionar como chegamos a essa fase no mundo. As pessoas agora adoram outros seres humanos. Você vê shows lotados com dezenas de milhares de pessoas gritando o nome de uma pessoa, exaltando aquela pessoa, levantando-a literalmente. Milhares de pessoas gritando o nome de alguém. Você pode dizer que isso não é adoração, mas é. Olhe para as letras da música que cantamos em louvor e adoração, por exemplo. Olhe para aquela música. Deixe a sua água viva fluir, Jesus, Jesus, Jesus. Cante ao Pai, Pai, Pai. Uma canção exaltando o nome de Jesus. Mas agora você vê as pessoas exaltando outros seres humanos. Isso é idolatria. Você vê celebridades andando na rua e as pessoas desmaiando literalmente ao vê-las. Há 2000 anos, ídolos eram imagens esculpidas e estátuas imensas às quais as pessoas se curvavam e adoravam. No entanto, o diabo se adapta ao tempo. Agora, somos muito sofisticados para nos curvarmos diante de alguma estátua de madeira. Portanto, os ídolos modernos para nós são celebridades. Você nunca deve dormir como cristão. Você não deve pensar que o plano do homem do pecado só acontecerá após o arrebatamento ou em algum momento posterior na vida. João compartilhou a revelação vinda do mar e a besta vinda da terra. Em 2 Tessalonicenses 2, a Bíblia falava sobre um homem específico chamado o homem do pecado, também chamado o filho da perdição. A Bíblia diz que este homem aparecerá nos últimos dias e começará a operar nos últimos dias. Precisamos entender isso claramente para compreendermos quando esse homem do pecado surgirá. O versículo 3 diz: Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Este homem será revelado ao mundo, todos verão este homem em ação. O que este homem do pecado fará, o versículo 4 continua: opondo-se e exaltando-se acima de tudo o que se chama Deus ou é objeto de adoração, de modo que se assentará no templo de Deus, apresentando-se como Deus. Agora, vimos que ele tem as mesmas características da besta mencionada no livro de Apocalipse 13. Este homem falará blasfêmias, se posicionar como Deus para que as pessoas possam adorá-lo. Quando este homem começará sua obra? Quando as pessoas começarão a trabalhar para ele? Segundo Tessalonicenses 2, versículo 7, nos deu o momento em que este homem do pecado começará a sua obra. A Enive diz: porque o mistério da iniquidade já está em ação, restando apenas que seja afastado aquele que o detém. Devemos ser honestos conosco. O espírito do anticristo já está entre nós. Ele já está trabalhando e nós não estamos percebendo. Apocalipse, capítulo 13, versículos 16 a 17, da versão King James, diz: e faz que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhes seja posto um sinal na mão direita ou nas testas, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal ou o nome da besta ou o número do seu nome. Existe um grande mistério em torno do número místico 666. E este não é um mistério que veio à luz apenas recentemente. Mesmo no mundo antigo, estudiosos se esforçaram para descobrir quem é o homem misterioso por trás desse número. A verdade é que, até hoje, ninguém sabe definitivamente o significado desse número ou o nome da pessoa por trás dele. Gregos, hebreus e estudiosos bíblicos, ao longo dos séculos, têm tentado desvendar o mistério desse nome e número. A verdade é que, se você olhar para este número tempo suficiente e com dedicação suficiente,
ele se encaixa em qualquer nome. Embora não saibamos exatamente quem é o homem por trás desse número, o que sabemos sobre as pessoas vivas durante esse tempo, conforme relatado no livro de Apocalipse, capítulo 13, é que sem dúvida saberão quem ele é e o que o número representa. Se perguntarmos à maioria das pessoas agora se o anticristo vier com a marca da besta, ou se chegar o momento da marca da besta, eles aceitarão a marca? A resposta que ouviremos da maioria das pessoas é não. No entanto, a Bíblia nos revela que as pessoas, de fato, aceitarão a marca, e há várias razões diferentes pelas quais as pessoas a aceitarão. Nesta mensagem, exploraremos as razões pelas quais. Como você acha que o diabo colocará a marca? Que abordagem você acha que ele usará para convencer as pessoas a aceitá-la? Se quisermos analisar a abordagem do diabo, teremos que começar com o mundo de hoje. Muitos de nós ouvirão falar da marca da besta ou do fato de que as pessoas adorarão a besta, e o que pensamos é que tudo isso acontecerá em um futuro distante. Anos a partir de agora, séculos a partir de agora. Mas isso não é verdade. Eu iria tão longe a ponto de dizer que já começou, mas as pessoas ainda não percebem. Podemos não ter visto a marca nas pessoas ao redor do mundo, mas não estamos percebendo o que a marca significa no mundo agora? A significância da marca está presente no mundo hoje, e estamos fechando os olhos para isso. Existem 3 maneiras principais pelas quais o diabo fará isso, e vamos expandir sobre as 3 maneiras e como elas estão funcionando no mundo hoje. As 3 principais maneiras são coerção, decepção e idolatria. 2 dessas razões estão entrelaçadas. A idolatria depende da decepção. Ninguém entrará na idolatria a menos que tenha sido enganado por alguém ou algo. Esses são os planos do diabo para fazer as pessoas aceitarem a marca. Número 1. Coerção. Apocalipse, capítulo 13, versículos 16 e 17, da versão King James, diz: E faz com que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhes seja posto um sinal na mão direita ou nas testas, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal ou o nome da besta. A segunda besta, conhecida como o falso profeta, garantirá que as pessoas tenham que aceitar a marca, pois sem ela, um indivíduo não poderá comprar ou vender. Agora, pense na pressão que isso exercerá sobre as pessoas. Imagine o estresse que isso causará ao pai de uma família, sabendo que ele não pode prover para sua família a menos que aceite esta marca. Observe até que ponto as pessoas vão para ter dinheiro no bolso. Elas chegam a realizar atividades ilegais, como assaltos à mão armada, porque não têm dinheiro. Tudo o que esse pai precisa fazer é aceitar a marca e então poderá comprar e vender novamente. Ele tentará resistir, mas quando vê um ente querido lutando, cederá. Pense em uma mãe solteira que está sozinha e precisa cuidar de seus filhos. Ela pode até saber que seu destino eterno será selado ao aceitar a marca, mas ela ainda prosseguirá e fará isso. Em vez de se concentrar em sua eternidade, as pessoas se concentram no aqui e agora. Não acha que isso é o que as pessoas já fazem? As pessoas se concentram no aqui e agora, mas a Bíblia nos lembra constantemente de que há uma eternidade, e é nisso que as pessoas deveriam se concentrar. Nossas decisões devem ser baseadas na eternidade. A segunda razão é a decepção. A primeira abordagem do diabo em qualquer ocasião é a decepção. Há uma razão pela qual Jesus chamou esse ser de pai da mentira. Sabemos sobre tecnologia e aqueles que a inventaram. Satanás inventou mentiras e enganos. João, capítulo 8, versículo 44, da versão King James, diz:
Vós sois do diabo, que é vosso pai, e quereis satisfazer-lhe os desejos. Ele foi homicida desde o princípio, e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Se observarmos a história de destruição de Satanás, seu método de escolha sempre incluiu a decepção em certa medida. Verifique qualquer coisa que Satanás destruiu. Ele usou a decepção no Jardim do Éden. Ele usou a decepção, tentou isso com Jesus, mas falhou. Ele continuará usando o mesmo método hoje no mundo. Talvez você esteja pensando que o diabo virá no final do mundo e começará a enganar muitas pessoas, ou começará a contar mentiras sobre sua aparência original em Apocalipse 13. Existem duas bestas. A primeira besta é o anticristo e a segunda besta é o falso profeta. O falso profeta endossa o anticristo do mundo e instiga o mundo a adorar a primeira besta. Agora, veja o que o falso profeta faz. Apocalipse capítulo 13, versículo 14, diz: E engana os que habitam na terra com sinais que lhe foi permitido que fizesse em presença da besta, dizendo aos que habitam na terra que fizessem uma imagem à besta que recebera a ferida da espada e viveu. Ele enganará aqueles na terra para aceitar a marca. Os meios de sua decepção serão por meio de sinais e maravilhas. As pessoas verão essas maravilhas e ficarão maravilhadas com o falso profeta, ouvindo-o enquanto ele direciona a adoração ao anticristo. Jesus disse que nos últimos tempos surgiriam falsos profetas que mostrariam grandes sinais e maravilhas para enganar muitos. Mateus capítulo 24, versículo 24, afirma que surgirão falsos cristos e falsos profetas, exibindo grandes sinais e maravilhas, a ponto de, se possível, enganarem até os eleitos. Todos nós sabemos que o livro de Apocalipse, capítulo 14, nos detalha que 3 anjos serão enviados por Deus para pregar o Evangelho. No entanto, essa decepção é tão poderosa que mesmo que as pessoas vejam anjos voando e as advertindo a não aceitar a marca, alguns ainda seguirão em frente e a aceitarão. Vemos isso em Apocalipse 14. No livro do Apocalipse, João conseguiu registrar a profecia de 3 anjos. As profecias desses anjos estão registradas em Apocalipse 14, versículos 6 a 16, e devem ser consideradas para que possamos permanecer vigilantes. Aqui temos uma das cenas mais impressionantes na história da humanidade. Anjos serão vistos por todos, todos na terra, nos cantos de todo o mundo. Anjos serão vistos literalmente voando, pregando aos homens. Que visão, que momento! Não conhecemos a identidade desses anjos, mas eles estão vindo. As pessoas estarão sentadas em suas casas, olhando pelas janelas e vendo esses anjos. As pessoas estarão dirigindo nos lugares mais remotos do mundo e verão e ouvirão esses anjos. As pessoas estarão no meio do mar, mas verão os anjos e ouvirão o Evangelho. Deus dará a escolha a toda a humanidade para aceitar o Evangelho. Deus advertirá a humanidade. Deus implorará a humanidade. E é isso que esses anjos farão. Advertir a humanidade, implorar a humanidade para fazer a escolha certa. Ele é um Deus que se importa. A coisa maravilhosa é que, enquanto estou pregando esta mensagem, estamos nos aproximando da chegada desses anjos a cada segundo, a cada minuto, a cada hora. Cada dia nos aproxima mais da chegada deles. Mesmo que o Evangelho seja pregado pelos 144 mil, pelos 3 anjos e pelas 2 testemunhas, o Deus deste mundo ainda estará ativo, fazendo o que a Bíblia nos diz em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 4, que diz:
nos quais o Deus deste mundo cegou os entendimentos dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Número 3. Idolatria. O terceiro método é a idolatria. Depois que a decepção se estabelecer, a primeira besta será uma ídolo. Ele será amado e adorado, embora seja energizado pelo próprio poder do inferno. Ele ainda é um homem e as pessoas o adorarão. A exigência de adoração do anticristo será tão extrema que ele se colocará como Deus e um homem será adorado. As pessoas pensam que isso é inimaginável, mas as pessoas deste mundo já praticam adorar outras pessoas. Veja a cultura de celebridades, onde as pessoas colocam outros seres humanos num pedestal, desmaiam ao ver outra pessoa, gritam histéricas quando encontram outra pessoa. Já vi até pessoas se curvando e adorando uma celebridade. Essa cultura até infiltrou a igreja, onde pastores famosos estão se tornando mais proeminentes. As pessoas devem amar seu pastor, mas não adorá-lo. Eu amo meu pastor, mas não o adoro. Cuido do meu pastor, mas não o adoro. Honestamente, vivemos numa cultura de ídolos. Idolatria é aquilo que você adora, o que coloca em primeiro lugar em sua vida. A idolatria surgirá quando você for enganado, quando se tornar um idólatra. Seja claro sobre isso. Você não é filho de Deus se for um idólatra. Vou repetir. Se você é um idólatra, você não é filho de Deus. Não diga que está sendo julgado ou condenado. Isso não é o momento para pensar que alguém está condenando você. Isso é um aviso e não se compara à condenação eterna que virá para todo idólatra. Talvez você esteja dizendo que não é um idólatra, mas ama o dinheiro mais do que Deus. Mateus capítulo 6, versículo 24, da versão King James, diz: nenhum homem pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Também temos em Lucas capítulo 16, versículo 13, da versão King James, que nenhum servo pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se apegará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Você deve amar um e odiar o outro. Não pode amar mais o dinheiro do que a Deus e dizer que ama a Deus. O anticristo será idolatrado, amado e adorado. Algumas pessoas aceitarão a marca por causa disso, porque ele é o ídolo delas. Há um homem que virá, o próprio anticristo. Ele será amado e adorado, reverenciado e respeitado. Ele andará nesta terra e afirmará ser Deus Todo-Poderoso. Ele virá e exigirá ser adorado, e será adorado pelos homens como se fosse Deus Todo-Poderoso. Ele blasfemará contra Deus, demonstrará poderes miraculosos. O mundo o abraçará, o mundo o amará e o adorará. Eu não sei se ele já chegou a esta terra, mas o que sei é que seu espírito já está aqui, vivo e atuante. Assim como o Espírito de Deus está aqui na terra e realiza a obra do Senhor Deus Todo-Poderoso, o Espírito do Anticristo está aqui na terra, preparando os corações dos homens para a sua vinda, preparando os corações dos homens para a sua chegada. 1 João capítulo 4, versículo 2 a 3. Aqui está um conhecimento seguro do Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus, e todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus. E este é o espírito do Anticristo, do qual ouvistes que há de vir e agora já está no mundo. Agora, o principal alvo do espírito do Anticristo são os cristãos. Aqueles que estão no mundo aceitarão o Anticristo quando ele vier. Aqueles que estão no mundo o adorarão quando ele vier, mas aqueles que não o farão são os crentes em Jesus Cristo. Portanto,
Obviamente, uma das principais agendas do anticristo é preparar os cristãos e as igrejas ao redor do mundo para aceitá-lo, recebê-lo e adorá-lo quando ele vier. Como crentes, precisamos ser mais sábios do que as táticas e estratégias do diabo para que não demos espaço para o anticristo neste mundo. Obviamente, podemos dizer que o anticristo está em rivalidade com a pessoa de Cristo e seus principais alvos são os filhos de Deus. Sem dúvida, concordará que o anticristo já iniciou suas operações no mundo. Suas atividades de engano por meio de falsos profetas e mestres estão ganhando terreno a cada dia. E isso não está acontecendo apenas entre os não crentes no mundo, mas também penetrou na Igreja de Deus. Eu poderia ir tão longe a ponto de dizer que o espírito do anticristo, mencionado em 1 João 4:2-3, está ativamente atuando no mundo, estabelecendo igrejas. Em todo o mundo, neste exato momento, o espírito do anticristo está construindo e estabelecendo igrejas. E dentro dessas igrejas estabelecidas pelo espírito do anticristo, há 4 observações principais que eu destaquei. Honestamente, acredito que essas 4 crenças levarão milhares de pessoas a aceitar a marca quando ela chegar. Isso levará milhares a receberem o homem do pecado. Quais são os sinais para saber que o anticristo está operando em sua igreja? Existem 4 sinais principais para saber que sua igreja tem o espírito do anticristo nela. O primeiro e mais óbvio sinal é que a igreja não reconhece Jesus como Deus. O primeiro sinal para saber que o espírito do anticristo está operando em uma igreja é a falha em reconhecer Jesus como Deus. Vamos ver o que a Bíblia diz sobre isso em 1 João, capítulo 4, versículo 2 e 3. E todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus, mas este é o espírito do anticristo, do qual ouvistes que há de vir, e eis que já está no mundo. Esta passagem aponta claramente que a negação da pessoa de Cristo é uma característica do espírito do anticristo. O Jesus desta Bíblia é Deus. Você não pode evitá-lo. A verdade seja dita, o diabo não se importa se você conhece Jesus, ama Jesus ou ora a Jesus, desde que seja um falso Jesus, um Jesus fictício, um Jesus que não está lá e, portanto, não pode salvar. O Jesus desta Bíblia é Deus. Você não pode negá-lo. Você não pode ignorá-lo. Jesus é Deus. Você sabe o que isso me diz? Isso me diz que você precisa lidar com Jesus. Muitas igrejas agora acreditam que Jesus é o Filho de Deus, mas ele mesmo não é Deus. Mas essa crença está incorreta. Jesus é o Filho de Deus e ele também é Deus. Mas muitas pessoas tentam dizer, isso não faz sentido para mim. Não entendo completamente como isso pode ser verdade. A verdade é que você nunca entenderá completamente Deus. Deus está além da minha mente limitada, além da sua inteligência. Sua inteligência é limitada. Você está limitado a este mundo, ao oxigênio, ao tempo. Mas Deus está além de todas essas coisas. Você não pode compreender Deus. Com frequência, as pessoas querem rebaixar Jesus Cristo a um homem glorificado. Com muita frequência querem rebaixar Jesus Cristo a um profeta glorificado. Mas esta Bíblia nos diz que Jesus Cristo é Deus. Queremos fazer de Jesus Cristo algo um pouco acima de nós, algo que ainda podemos controlar, porque podemos entendê-lo. Mas Jesus Cristo está além da sua compreensão. A Bíblia nos diz várias vezes, Jesus Cristo é Deus. Olhe para o nome que Deus, o Pai, deu a Jesus Cristo. O nome é Emanuel. Mateus, capítulo 1, versículo 23. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que traduzido é Deus conosco. A Bíblia não diz que Emanuel é traduzido como o Filho de Deus conosco. Não, não, não. A Bíblia diz Deus conosco. Jesus Cristo é Deus. Apenas o espírito do anticristo tenta remover a divindade de Jesus Cristo.
Jesus Cristo afirmou ser Deus. João capítulo 8, versículo 58. Disse-lhe Jesus: em verdade vos digo, que antes que Abraão existisse, eu sou. E finalmente, Jesus Cristo aceitou a adoração como Deus. João capítulo 20, versículo 28 e 29. Disse-lhe Tomé: Senhor meu e Deus meu. Disse-lhe Jesus: porque me viste, creste? Bem-aventurados os que não viram e creram. Observe que Jesus não repreendeu Tomé, mas aceitou a adoração, porque Jesus Cristo é Deus. Atualmente, temos muitos frequentadores de igreja que não acreditam em Cristo como Filho de Deus, nem acreditam em sua segunda vinda. No entanto, eles vão à igreja. 1 João capítulo 4, versículo 3. Deixa claro que tal crença só pode ser gerada pelo espírito do anticristo. Não importa o quanto alguém participe de projetos e atividades da igreja, desde que não reconheça que Cristo é Deus, o espírito do anticristo está agindo nele. Se você perceber que está rebaixando Jesus Cristo ao nível de um homem, fique atento. O espírito do anticristo pode estar atraindo você. O segundo sinal é desacreditar a Bíblia. 2 Pedro capítulo 2, versículo 1. Surgiram também falsos profetas entre o povo. Como haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão encobertamente heresias destruidoras, negando até o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. Desacreditar a palavra de Deus significa ir contra a doutrina de Deus. Os mestres de doutrinas estranhas são agentes do espírito do anticristo que vão contra a palavra de Deus. Quando esses mestres aparecem secretamente, trazendo suas doutrinas, condenando a verdade da palavra de Deus, você já sabe. Cuidado. Por isso, é preciso conhecer a palavra de Deus por si mesmo. Todos nós temos a Bíblia, que é a palavra de Deus, à nossa disposição. Tudo o que precisamos para guardar e lutar por nossa fé está dentro dela. Não deixe que ninguém o engane. Fique atento às doutrinas falsas que tentam desacreditar a Bíblia. O terceiro sinal é que sua igreja abraça e apoia o pecado. Abraçar e apoiar o pecado é outro sinal de que o espírito do anticristo está ganhando terreno em sua igreja e em sua vida. Recentemente, muitas igrejas abriram seus braços para receber todo tipo de doutrinas e padrões estranhos para se adequar ao mundo. Lembre-se do que a palavra de Deus diz sobre a amizade com o mundo. A amizade com o mundo sempre significará hostilidade com Deus, porque os caminhos do pecado não são os caminhos de Deus. Quando abrimos nossos braços largamente como igreja para abraçar o pecado, estamos dizendo que o pecado está reinando em nossos corpos mortais. Como crentes, somos destinados a lutar contra o pecado e tudo que está relacionado a ele. Apoiar o pecado significa trivializar o sacrifício de Cristo, algo que Deus nunca levará de ânimo leve com ninguém. Quando digo isso, não estou me referindo à discriminação ímpia que afasta os não crentes. Estou falando sobre tomar nossa posição como filhos de Deus e fazer a coisa certa, independentemente do que as pessoas pensem ou digam sobre nós. Muitos pastores hoje se sentem tímidos e desconfortáveis ao falar a verdade da palavra de Deus aos seus membros, na tentativa de parecerem progressistas. Alguns até se recusam intencionalmente a instruir ou corrigir as pessoas da maneira que deveriam, por medo de não serem abençoados com dinheiro e bens materiais por seus membros. Tudo isso são sinais do anticristo. O ato de apoiar ou abraçar o pecado não se aplica apenas à igreja. Também está relacionado com o lar e a família, como uma unidade. Quando os pais deixam de ensinar seus filhos o caminho do Senhor, os filhos certamente preferirão abraçar o pecado a seguir o Senhor. Isso é um símbolo dos últimos tempos e um sinal do anticristo, como visto em 2 Timóteo capítulo 3, versículo 1 e 2. Sabe, porém, isto,
que nos últimos dias sobrevirão tempos penosos, pois os homens serão amantes de si mesmos, gananciosos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a seus pais, ingratos, ímpios, sem afeição natural, implacáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus. Quarto sinal é que sua igreja está moldada pela sociedade e pela cultura deste mundo. Outro sinal perigoso de que o espírito do anticristo está agindo em sua igreja é a tendência de moldá-la de acordo com o padrão da sociedade e da cultura do mundo. A Bíblia nos diz quem é o Deus deste mundo, que é o diabo, que patrocina o espírito do anticristo. 2 Coríntios capítulo 6, versículo 14 a 18. Não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos, porquanto que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade, ou que comunhão tem a luz com as trevas? Cada vez que escolheis alinhar-vos com o caminho do mundo à custa da vontade de Deus, estáis fortalecendo o ego e a autoridade do espírito do anticristo. O Deus deste mundo é inimigo de Deus, nosso Pai. Como crentes, devemos chegar à consciente e completa concordância de que o mundo tem seu modo de fazer as coisas, que é uma oposição eterna ao caminho de Deus. Não importa o quanto tenteis reformular, a prática do mundo é pecado, prazer e carne, enquanto o caminho do Senhor é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Esses dois caminhos não têm nada em comum e nunca podem se mesclar, porque Deus nunca abaixará seus padrões aos padrões do mundo, nem o mundo se submeterá ao caminho do Senhor. Quando percebeis que vossa igreja concorda cada vez mais com o mundo, é um sinal de que o espírito do anticristo está entrando em vossa igreja. Há alguns sinais de que o espírito do anticristo está se manifestando em vossa vida pessoal, um dos quais é a recusa em ouvir a verdade do Evangelho. Isso é outro sinal da presença do espírito do anticristo, associado aos últimos tempos. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 3 a 4. Nos diz claramente que chegará o tempo em que as pessoas não suportarão o ensino sadio, mas, tendo comichão nos ouvidos, acumularão para si mesmas mestres conforme suas paixões e se desviarão da verdade, voltando-se para os mitos. De acordo com esta escritura, entendemos que chegará o momento em que as pessoas não mais suportarão doutrinas sadias, ou seja, a verdade da palavra de Deus e o Evangelho de Cristo serão muito exigentes para as pessoas suportarem. Elas preferirão ouvir sermões sobre ganhar dinheiro a ouvir sobre o inferno e o arrependimento, resultando em um evangelho diluído. Você pode receber a marca da besta acidentalmente. Recebi um e-mail fazendo essa pergunta. Pode-se receber a marca da besta acidentalmente? Para responder a essa pergunta, vamos examinar a profecia bíblica. Os profetas do passado, inspirados pelo Espírito Santo, nos detalharam eventos que ocorrerão antes da segunda vinda de Jesus. O surgimento de falsos profetas, nações guerreando umas contra as outras, o amor dos crentes esfriando e a enganação de muitos crentes. Todos são eventos dos últimos tempos que os profetas do passado profetizaram. Mas hoje, vamos olhar para uma profecia que ainda está para se cumprir. Jesus disse no livro de Mateus 24:14: "E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo como testemunho a todas as nações, e então virá o fim." Marcos 13:10 também confirma essa verdade. Marcos 13:10 diz: "E é necessário que primeiro o evangelho seja pregado a todas as nações." Esses dois versículos afirmam claramente que o Senhor Jesus não aparecerá até que o evangelho seja pregado por todas as nações da terra. Portanto, o evangelho será pregado em todas as línguas, tribos e países do mundo, sem exceção. Todos em todas as tribos, famílias e línguas terão a oportunidade de aceitar ou rejeitar Cristo. Os padrões ISO de códigos de países detalham que temos mais de 240 países no mundo, com seus estados e capitais.
A maioria desses países tem uma população tão grande quanto mais de 100 milhões. Essa grande massa de pessoas está espalhada por todo o mundo em várias localizações, independentemente da enormidade da população mundial e de numerosas áreas geográficas. A profecia da palavra de Deus sobre os últimos tempos ainda diz que o Evangelho será pregado em todas as nações do mundo. Olhando para esse objetivo, a missão parece bastante irrealista e quase impossível, devido à tarefa rigorosa envolvida na pregação do Evangelho a todas as nações. Sim, os avanços tecnológicos ajudaram a espalhar o Evangelho. No entanto, a internet é censurada em algumas nações e o Evangelho não é permitido nesses países. Além disso, há lugares onde as pessoas nem mesmo têm acesso à internet e áreas remotas e de difícil acesso. Existem até países onde pregar o Evangelho é proibido, e nesses países as pessoas nem sabem quem é Jesus Cristo ou o que é a Bíblia. Portanto, a declaração de Jesus de que este Evangelho do Reino será pregado em todo o mundo como testemunho a todas as nações, e então virá o fim, parece bastante difícil de se concretizar. Muitas vezes a palavra de Deus parece duvidosa, mas a verdade é que Deus será sempre fiel à sua palavra. Se ele disse sim, ele fará. Agora, uma coisa que você precisa lembrar sobre Deus é que ele possui recursos que você e eu não conhecemos absolutamente. Costumamos pensar que apenas missionários e tecnologia serão capazes de pregar o Evangelho nesses lugares remotos. Os caminhos de Deus são mais elevados que os nossos. Vamos viajar para o livro de Apocalipse, para um capítulo repleto de anjos. Em toda a honestidade, o livro de Apocalipse nos mostra uma quantidade tremenda de atividade angelical como o mundo nunca viu antes. Por exemplo, as 7 trombetas são tocadas por 7 anjos, e os eventos que se seguem são descritos em detalhes de Apocalipse 8 a 11. Apocalipse 9 nos revela o anjo do abismo sem fundo, cujo nome na língua hebraica é Abaddon, mas na língua grega tem o nome Apolion. Apocalipse 10 nos revela o poderoso anjo com um livrinho. Em Apocalipse 12, vemos o arcanjo Miguel, o defensor de Israel, mas não estamos nos concentrando nesses anjos. Nosso foco são os 3 anjos do capítulo 14. Apocalipse 14, versículos 6 ao 13, descreve um evento extraordinário. Então vi outro anjo voando diretamente acima, trazendo um evangelho eterno para proclamar aos que habitam na terra, a cada nação, tribo, língua e povo. E ele disse com voz alta: temei a Deus e dai-lhe glória, pois a hora do seu julgamento chegou, e adorai aquele que fez o céu e a terra, o mar e as fontes das águas. Outro anjo, o segundo, seguiu dizendo: Caiu a grande Babilônia, que fez todas as nações beberem do vinho da paixão da sua imoralidade sexual. E outro anjo, o terceiro, seguiu-os, dizendo com voz alta: se alguém adorar a besta e a sua imagem e receber o sinal na testa ou na mão, também beberá do vinho da ira de Deus, derramado sem mistura no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre na presença dos santos anjos e na presença do Cordeiro. E a fumaça do seu tormento sobe para todo o sempre, e eles não têm descanso, nem de dia nem de noite, esses adoradores da besta e da sua imagem, e quem quer que receba o sinal do seu nome. Aqui está a perseverança dos santos, daqueles que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. E ouvi uma voz do céu dizendo: escreva isso, bem-aventurados os mortos que morrem no Senhor a partir de agora. Sim, diz o Espírito, para que descansem de seus trabalhos, pois as suas obras os seguem. Aqui temos algo em comum, algo que nunca aconteceu antes na história da humanidade. Nunca antes anjos foram vistos voando. 3 anjos voam pelos céus, cada um entregando uma mensagem distinta. Um traz o Evangelho e um chamado para adorar a Deus, o segundo anuncia a queda de Babilônia,
E o terceiro adverte sobre a ira de Deus para todos que adoram a besta e têm o seu sinal. Nos momentos críticos do declínio do mundo, com o anticristo e o falso profeta em destaque, Deus vai a extremos incomuns. Deus vai a extremos que nunca antes havia ido para advertir o mundo. Ele adverte a geração final a temer a Deus, dar-lhe glória e adorar o Criador. Curiosamente, o terceiro anjo adverte especificamente a humanidade contra tomar o sinal da besta, enfatizando as terríveis consequências para aqueles que persistem em adorar o anticristo. Este anjo destaca a conexão entre adorar a besta e sua imagem, e receber o sinal na testa ou na mão. Em outras palavras, tomar o sinal da besta será uma declaração de adoração. Ninguém o fará acidentalmente, pois a ligação entre adorar a besta e tomar o sinal será clara. Mais uma vez, vemos a graça e a misericórdia de Deus, chamando os pecadores ao arrependimento na última hora, ou enfrentarão o terrível julgamento do anticristo. Aqueles que beberam do cálice das paixões imorais da prostituta também beberão do vinho da ira de Deus. Beber o vinho da ira de Deus é experimentar a sua cólera. Há estudiosos da Bíblia que acreditam que a Bíblia simbolicamente retrata essas mensagens como sendo proclamadas por 3 anjos, quando na realidade na verdade, o povo de Deus, sua igreja nos últimos dias, que entrega essas 3 mensagens ao mundo. No entanto, a maioria dos estudiosos da Bíblia concorda que a Bíblia fala sobre 3 anjos, porque Deus literalmente enviará 3 anjos. Há aqueles que argumentam que esses 3 anjos são 3 satélites ou estações de televisão, mas isso está incorreto. A Bíblia afirma claramente que Deus enviará literalmente 3 anjos. Se você se lembra anteriormente, no livro de Apocalipse, João descreveu a horda inumerável de santos anjos que viu no céu. Agora, no capítulo 14, ele vê um desses anjos voando diretamente acima. Outras traduções da Bíblia dizem que o anjo está voando no meio do céu. Meio do céu se refere ao lugar onde o sol está ao meio-dia, em seu ponto mais alto. Este anjo é visto voando para todas as nações, tribos, línguas e povos, proclamando o Evangelho. Este primeiro ser angelical estará voando pelo meio do céu. Conforme Apocalipse 14:6 sugere que ele falará em inglês quando estiver sobre os Estados Unidos, Reino Unido, Austrália e outras nações de língua inglesa. E quando estiver sobre a França, falará francês. Fundamentalmente, Apocalipse 14:6 sugere que este anjo abordará as pessoas em sua própria língua. Jesus disse no livro de Mateus 24:14. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Acredito que este primeiro anjo, juntamente com os 144.000 e as 2 testemunhas, será o instrumento final de Deus para concretizar Mateus 24:14. O evangelho será pregado em todo o mundo. O segundo anjo anuncia a queda de Babilônia. Apocalipse 14:8 diz: E seguiu-se a este outro anjo, dizendo: Caiu a grande Babilônia, que a todas as nações deu a beber do vinho da ira da sua prostituição. João vê outro anjo, um segundo, seguindo o primeiro, que estava proclamando o Evangelho eterno. Assim como o anúncio do primeiro anjo era uma proclamação das boas novas do Evangelho, o anúncio do segundo anjo é uma declaração das más notícias do julgamento. A profecia do segundo anjo imediatamente seguiu a do primeiro. O segundo anjo proclama a queda de Babilônia e a enfatiza. Entenda que Babilônia, neste versículo, não se refere apenas à cidade, mas também ao império político, econômico e religioso mundial do anticristo.
Apocalipse 14, versículo 9 ao 10 diz: E seguiu-se a estes outro anjo, dizendo com grande voz: Se alguém adorar a besta e a sua imagem, e receber o sinal na sua testa ou na sua mão, também o tal beberá do vinho da ira de Deus, que se deitou, não misturado, no cálice da sua ira. E será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. A profecia do terceiro anjo seguiu imediatamente após o primeiro e o segundo anjo terem profetizado. A profecia do terceiro anjo é um aviso contra a adoração do anticristo e o sinal da besta. Você vê, Deus enviará literalmente um anjo para advertir o mundo naquele tempo a não tomar o sinal da besta. Portanto, para responder à pergunta, você pode tomar o sinal da besta acidentalmente? Simplesmente não. Se você tomar o sinal da besta, saberá no que está se metendo. Se você tomar o sinal da besta, valorizará mais a capacidade de comprar e vender do que a salvação. Se você tomar o sinal da besta, terá tomado uma decisão consciente de não temer a Deus e adorar, mas sim adorar o anticristo. Aqueles que tomarem o sinal terão tomado uma decisão informada. A besta terá uma identidade e o terceiro anjo soará um alto alerta para não receber o seu sinal. O sinal da besta será dado na testa ou na mão direita daqueles que adoram a besta. Ninguém poderá dizer que não sabia. Aqueles que tomarem o sinal o farão sabendo plenamente que estão adorando o anticristo e não a Deus. Deus fará tudo o que puder para advertir as pessoas. Ele enviará os 144.000, enviará as 2 testemunhas e enviará os 3 anjos para suplicar à humanidade que não tome o sinal. Mas uma coisa que Deus não fará é impor-se a ninguém. O que Deus não fará é tirar sua escolha livre. Aqueles que optarem por não ouvir suas advertências e decidirem tomar o sinal, o farão com pleno conhecimento das consequências. Portanto, o terceiro anjo voará nos céus, advertindo toda a humanidade no reino do anticristo. Mas se tomarem o sinal, o nome ou o número do nome da besta e o adorarem, selarão seu próprio destino e estarão eternamente destinados a ir para o mesmo lugar que o anticristo e o diabo habitarão pela eternidade, o lago de fogo. A profecia dos 3 anjos é uma lição sobre até que ponto Deus vai para manter uma pessoa fora do inferno. Eu acredito que, assim como no livro de Apocalipse, na vida de cada indivíduo, Deus vai a extremos extraordinários para manter uma pessoa fora do inferno. Eu acredito que, na vida de cada indivíduo, Deus envia advertência após advertência, mas as pessoas não ouvem as advertências de Deus. Olhe como será duro o coração da humanidade nesse momento. Eles literalmente verão um anjo voando no ar, pregando o Evangelho. Mas ainda haverá aqueles que rejeitarão o Evangelho e tomarão o sinal da besta. Eu sempre costumava me perguntar, como isso é possível, ver um anjo voando e ainda rejeitar o Evangelho? Que mais prova uma pessoa precisa da mensagem do Evangelho? Eu costumava me perguntar como isso é possível, mesmo vendo um anjo voando, ainda rejeitar a mensagem do Evangelho. João 3,19 diz: E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Há pessoas que simplesmente não serão salvas. Seus corações são muito endurecidos e elas odeiam a Deus. Olhe quando Deus está liberando seus julgamentos. Em vez de se arrependerem, as pessoas na terra escolhem amaldiçoar a Deus. Elas sabem que Deus é quem está enviando esses julgamentos, mas em vez de se arrependerem, blasfemam contra Deus. Apocalipse 16, versículo 10 ao 11 diz: O 5º anjo derramou a sua taça sobre o trono da besta, e o reino dela ficou em trevas. E os homens mordiam as suas línguas de dor, e por causa das suas dores e por causa das suas úlceras, blasfemaram do Deus do céu e não se arrependeram das suas obras.
Agora vemos no livro de Apocalipse que Deus literalmente fará tudo o que puder, exceto forçar uma pessoa para adverti-la. Deus não a forçará, mas Ele apresentará a informação. A escolha é sua. Obrigado por assistir e apoiar nosso canal. Inscreva-se e compartilhe essa mensagem e ative o sininho de notificações para não perder os próximos vídeos. Até breve e fique com Deus.